Valendo! Começamos aqui o Soco Matinal. Hoje temos notícias muito boas, como, por exemplo, o Banco da Inglaterra mantendo a taxa de juros inalterada em 5%. Não é uma notícia muito boa, né? Só tô querendo animar o coração de vocês nessa sexta-feira. Temos também uma outra notícia aqui interessante, que é ações da Nike saltam mais de 10% após o presidente anunciar a aposentadoria. Queridão esse, hein? Ele era queridão. É mesmo, sabe, uma festa, quando tá todo mundo assim, aí a pessoa vai embora e fala, aumenta o som, aumenta o som. É igual, só que é o presidente da Nike. E temos aqui mais incorporadoras querendo acelerar lançamentos, né? Então, o maior poder de compra é a principal preocupação e o Douglas Ribeiro vai trazer mais análises sobre esse ponto aqui. Então, esse é o seu Soco Matinal, esse programa todo dia de manhã aqui, todo dia de manhã. E a gente traz aqui notícias de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Várias outras. Eu só falei as manchetes aqui que a gente pode já adiantando o conhecimento de vocês. Nesse programa, o objetivo principal é deixar você ainda mais inteligente do que você já é. Todos os dias, se você acompanhar a gente aqui, você vai ser um ser humano muito, mas muito melhor. Então, temos aqui ao meu lado para comentar nossos consultores de investimento, nosso analista de investimentos, ele, Douglas Ribeiro. Bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. Bom dia. Pois é, vamos falar sobre todo mundo aí, até do Banco Central da Inglaterra, que não alterou as taxas de juros, então foi diferente aí em relação ao Banco Central americano, então vamos... E do brasileiro, inclusive. Subiu as taxas de juros. Cada um em uma posição. Então, esse é o Douglas Ribeiro, para quem não conhece, Douglas Ribeiro. E Manuel Neto aqui, nosso Finance Adventure. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, querido Bom dia. Edson, bom dia, Douglas, bom dia, Lucas. Vamos aí finalizar a semana com a chave de ouro. Com certeza, uma semana movimentada. Começou com cadeirada, teve aumento da taxa Selic, bolão da Selic, onde eu perdi, porque eu falei que ia manter, né? E aí eu tenho que pagar aquilo que a gente combinou aqui, entre a gente, que ninguém vai saber. É quase Vila Nova crime. ganhando também da Chapecoense, chegando ao Vila G4. Nova ganhando de 3-2 na Chapecoense, aí, ó, dentro do Oba lá com gritaria. Eu tava lá com meu pai assistindo o jogo, foi uma maravilha. 3-0 até o primeiro tempo. Como é Vila Nova, tomou 2 e tomou um aperto no final, porque tem que ser Vila Nova, né? Emoção. Não pode ser. Emoção. Mas é isso. Como isso aqui é um programa de quê, Douglas? Tradição. Tradição. Programa de tradição, ele começa com índices, porque a gente nunca pode ir contra a tradição. Então... Exatamente. Vamos falar ali sobre os Estados Unidos, né? Todos os índices hoje estão caindo, principalmente o Nasdaq Futuro e também o S&P 500. Por conta da euforia de ontem, né? Impulsionado ali pelo corte de juros do Federal Reserve, que no caso é o Fed ali, o Banco Central americano. Hoje o pessoal está com maior cautela agora na sessão de sexta-feira. Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa após recordes históricos ali do Dow Jones e S&P 500. Na parte da Ásia Pacífica, a gente tem todos os índices subindo, principalmente a Nikkei do Japão, 1,53 e Hong Kong, 1,36. Então, voltando os feriados, o mercado ali fechou em alta. Foi impulsionado ali pela decisão do Banco Central do Japão em manter as taxas de juros inalteradas e adotar uma postura mais cautelosa quanto ao aperto monetário. Então, isso aqui foi positivo ali para os investidores da Ásia e Pacífico. Na parte da Europa, a gente tem uma dinâmica diferente, porque todos os índices estão caindo, principalmente o DAX da Alemanha 0,94 e também a Bolsa da França 0,92. As ações europeias, as bolsas recuaram após uma alta no dia anterior, impulsionada pelo corte de juros do Banco Central americano. Quando a gente vai para a parte das empresas, também influenciou também negativamente por conta ali da Mercedes, que caiu 7%, que a empresa trazendo projeções para baixo ali da previsão de lucro, então foi a maior queda ali nos últimos 15 meses, e também o setor de bens de luxo que também foi afetado, principalmente ali pela Burberry. Se você é europeu, se você está aí na Europa aí, é Burberry mesmo, acho que essa seria a descrição dessa empresa, caindo 5% depois os analistas projetaram a estagnação no mercado de luxo para o segundo semestre. Então isso que impactou negativamente os índices nessa manhã. Na parte de commodities, a gente tem o WTI caindo 0,35%, e o Brent caindo 0,45%, chegando a 74,54 dólares o barril. E a parte do minério de ferro teve uma tendência ali de alta de 0,15%, chegando a 96,42 dólares. Agora no Bitcoin a gente tem uma tendência de queda de 0,22%, chegando a 63.244 mil dólares. E agora eu fiz um campeonato agora de moedas. Eu vi isso aqui, cara. Enquanto você tá falando, eu tô tentando apagar uma aqui, mas eu não consegui porque só colocaram pra ver o documento.
Mas vai passar. A gente vai falar realmente do peso argentino, cara. Então, vamos falar sobre esse campeonato que tá bem interessante, principalmente ali o dólar, que é, assim, chegar o primeiro no R$1.000 ali. R$1.000 não, mas seria de forma mil nominal. Então, dólar versus peso argentino tá 962,75. Dólar versus peso chileno, 930,86. E o nosso querido dólar versus Kwanza, 928,50. Então, o Kwanza, teoricamente, aqui, pelo menos nesse ranking, tá perdendo. Melhor. Corrida das está moedas. bem mais avaliado, porque quanto maior, quer dizer que a moeda está perdendo o poder de compra. Então, o peso argentino aqui é um dos menores. Tá caindo muito. Qual é a sua aposta, Douglas? Quem eu acho que primeiro? Não, o peso argentino vai chegar a 1.000, pelo menos a 1.000 valores ali de unidades nominais a 1.000 ali primeiro. Eu também aposto na Argentina. Concordo, hein? Vou nessa com você. Então é isso, a gente tem um novo quadro que é a Corrida de Moedas, que só moeda ruim, argentina, chilena e kwanza angolano. Beleza, é isso, obrigado. Obrigado pela instituição desse quadro. É igual uma corrida de velocidade com tartaruga. Caranguejo. É um programa de tradição com inovação. Que programa perfeito. Isso aqui é um mercado de Forex, de moeda de mercado emergente. É isso. Antes de começar, então, depois dessa belíssima introdução a um novo quadro de moedas, corrida de moedas, chama de corrida de moedas aqui agora, né, com o Douglas. Antes de começar as notícias internacionais, porque um programa de tradição tem quadros, queria aqui com vocês falar que a gente bateu 20 mil inscritos. Então, obrigado a todos vocês. Vamos bater palminha para parecer um momento mais feliz. Parabéns! Palma aí, Douglas. Toda multidão empolvorosa hoje, só ter sexta-feira, só nós três aqui. Né? Então, é isso. Senão teriam mais palmas. E uma coisa que eu queria que vocês comentassem aí, porque o nosso objetivo maior, primeiro, jogar a marca UVP pra cima, conseguir ainda mais clientes, conseguir ainda mais lucros pra gente e pra vocês que são nossos clientes, e também ensinar uma coisa aí pra vocês todos os dias. Então, todos os dias a gente traz aí, quem já ouviu o Fed? Todo dia, Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, que faz a política, que é do Jeremy Powell. A gente já falou isso várias vezes, às vezes repetindo, inclusive, mais para que fique para vocês. Então, dessas pequenas coisas que a gente vem falando todos os dias, explicando enquanto a gente entrega a notícia, eu queria que vocês colocassem uma coisa, pelo menos uma coisa nos comentários que você aprendeu nesse programa. Alguma coisa que nessa história que a gente está aqui, né, há anos e alguns meses no YouTube, né, que você consiga dizer ali o que realmente você aprendeu. Ah, eu não sabia o que era isso e agora eu sei. Por quê? Porque a gente vai fazer sentido pra gente. A gente vai entender que, caramba, realmente a gente tá conseguindo passar isso e o nosso ego vai ficar mais inflado ainda. Então, comenta isso aí pra gente. E obrigado, principalmente aos 20 mil inscritos que estão aqui com a gente nesse canal. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo de manhã. A gente trabalha muito tarde aqui e a gente volta de manhã pra gravar e vocês acompanhando isso em vez de ter outro entretenimento. Então, muito obrigado e parabéns a todos que estão aqui com a gente. Além disso, temos agora um lançamento que é o VP Agro. É um canal no YouTube à parte falando somente de agronegócio. Por quê? Porque agronegócio é o que move o PIB do Brasil e trazer conteúdo agro para cá, apesar de a gente falar de notícias agro, seria muito complexo, porque é um nicho específico, né? Então lá a gente vai fazer projetos de ir mostrar fazendas, mostrar como que funciona plantações, mostrar como que funciona o processo industrial de algumas coisas para que você entenda o agro real. Porque o Brasil, ele é agro hoje, né? O que movimenta a nossa economia. Então esse canal tá nascendo agora, acho que teve 2 podcasts que eu tô gravando lá, trazendo, vai ter outras pessoas também. Então, você que também está aqui no YouTube no VP Capital, dá um pulinho lá se o conteúdo de agro te interessa. Se não te interessa, nem vai. Beleza. E também temos agora o VP Capital, que é o Instagram nosso também crescendo. Ó, verba tá aumentando aí, entendeu? Orçamento bom. O orçamento tá aumentando aí. Maravilha. Graças a vocês aí que continuam comentando. Então, começamos agora o programa de vez, né? Com notícias internacionais, com a notícia do Banco da Inglaterra, que mantém a taxa de juros ali na faixa de 5%. Deixou aí, né? O Banco Central na contramão do Fed e na contramão do Banco, do Copom, né? Do Banco Central Brasileiro aí, em parceria, acabou mantendo ali a taxa. Eles já tinham cortado a taxa de juros na reunião anterior, cortado ali 0,25, que foi o primeiro corte nos últimos 4 anos, desde aí desses últimos 4 anos foi o primeiro corte. Prezaram por manter essa taxa. Por que prezaram por manter essa taxa? Apesar deles divulgarem ali algumas outras informações, mas basicamente foi esperar ali o movimento do Fed para na próxima reunião, inevitavelmente, aí começar a fazer esse corte. Por quê? O Banco Central americano, ele dita o ritmo dos outros bancos centrais, então não tem como. Então também a Inglaterra ali tem muito essa parceria histórica de colônia e colonizador, então também eles jogaram aí meio que
na segurança. Vamos manter taxa e depois, se tiver todo um cenário mais claro ali, acaba reduzindo. O fator que veio mesmo à tona, que o Banco Central justificou aí a manutenção, é que a taxa de inflação, apesar de estar mantendo ali nos 2,2% nesse mês de agosto agora de 2024, tem uma expectativa para a inflação finalizar aí o ano de 2024 no ambiente ali do Reino Unido por volta de 2,4%. Então, existe aí uma pressão inflacionária. Apesar do core ali da inflação, que é levado em consideração para a decisão do Banco Central, está dentro dos parâmetros, mas a inflação de serviço, que é algo que tem que sempre estar olhando, está acima dos 5%. Então, acaba gerando ali um pouco de volatilidade no mercado, um pouco nas decisões ali mais restritivas do Banco Central do Reino Unido, que acaba gerando aí essa manutenção. E o outro ponto também é na questão ali de um possível crescimento de novo do PIB aí nesse terceiro trimestre de 2024 e também no quarto de 0,3%. Então, vai vir ali um pouco acima do que estava esperando. Então, também vê ali movimentos de aquecimento na economia. Então, é essa a tendência. Mas, como eu disse para vocês, inevitavelmente, esse Banco Central, na próxima reunião, ele já deve começar a cortar novamente. Por quê? Porque o principal banco que dita aí o fluxo de como que vai apresentar as decisões dos outros bancos, que é o Fed, ele já deu ali o primeiro sinal. Então, não tem como manter essa taxa em 5%, porque se é 5% para a gente, poderia ser um pouco mais baixo, mas lá para o ambiente de uma economia desenvolvida como a economia do Reino Unido é muito alto. Então, você acaba também atrapalhando ali setores chaves da economia inglesa. Maravilha, né? E agora ações da Nike saltam aí 10% com o anúncio do presidente atual que ele vai se aposentar, né? É o John Danahoy, né? Ele vai deixar então no dia 13 de outubro e no dia 14 de outubro já entra o novo executivo, o novo presidente, né? Que é o Elliott Hill. Ele é um ex-executivo, inclusive, da Nike, né? Então assumirá o cargo ali no dia 14 e foi uma escolha ali do presidente executivo, né? Que afirmando então que tem um vasto conhecimento global, um estilo de liderança e uma profunda compreensão da indústria esportiva. A gente não sabe muito ainda sobre ele, mas o mercado reagiu muito bem a essa escolha, tanto a saída do atual presidente quanto a escolha do novo presidente da Nike. Douglas vai falar mais sobre isso, mas apesar desse salto de 10%, a Nike, no atualizado anual, não enfrenta bons números, né? Já está com uma queda acumulada de 24%. Sim, exatamente, mesmo incluindo ali os dividendos pagos. No caso, o Parker também, ele destacou ainda a paixão do próximo presidente pelo esporte e todos os aspectos da Nike, tanto a parte da marca, consumidor e também os colaboradores da empresa. Isso aqui é bem interessante porque aqueles executivos que são movidos mesmo assim próximo da empresa tendem a ter resultados melhores. Então, por exemplo, se a gente for pegar ali o conselho de administração do Walmart, ainda é um conselho do grupo familiar. Tem muitos resultados interessantes, porque mesmo com o fundador tem falecido há muito tempo, ainda tem trazido bons valores ali para os acionistas, tem trazido valor para a marca e para a companhia no seu processo de expansão. Além disso, por que aconteceu que a Nike tem enfrentado muitos desafios? É muito por conta ali da desaceleração no mercado chinês e a concorrência de novas marcas, como a Yoka e On-Yo Holding. Que mesmo com a alta aqui dessas ações em 10%, tem perdido mais de 24% em 2024. Outra coisa que eu queria trazer sobre curiosidade é que a Nike também tem o maior desafio ali por conta de novas parcerias com atletas. Por exemplo, o Roger Federer, hoje ele tem uma parceria com a Hurning, só que não é uma parceria só estratégica no sentido assim que ele vai ser o garoto propaganda dessa empresa. Ele trocou a sua imagem para ser também uma parte de conselheiro e também acionista. Então, ou seja, ele trocou a sua visibilidade como tenista e também essa parte de seguidores para se tornar acionista, ou seja, uma parte do equity da companhia. E outras coisas também que tem impactado muito a Nike é por conta de novas parcerias com mais atrativas ali dos seus concorrentes. Por exemplo, quando a gente pega atletas mais jovens como o Hendrick, que fechou com a New Balance, no início foi bem curioso, né? Poxa, o Hendrick já é um jovem que já está desapontando como um grande jogador. Despontando já como um grande jogador da nossa seleção e também já está no Real Madrid tendo bons desempenho.
fechar com a New Balance não faz muito sentido, né? Mas é porque os contratos hoje é mais interessantes. Porque além de você ser o garoto propaganda, você também faz parte de ganhos também com a marca. Então, por exemplo, se você tem uma meta de venda e conseguir ultrapassar isso, você tem um percentual, você ganha ações da empresa. Então, isso impactou a Nike um pouco, porque ao longo do tempo era só Nike e Adidas, né? Sim. E eles preocupavam muito com a parte comercial mesmo. Então, a industrialização da parte ali da produção dos seus produtos ficava mais para a Ásia mesmo e eles focavam só no comercial. Só que nessa parte do comercial não focava tanto no atleta, focava mesmo, às vezes, só na parte do marketing mesmo, mas não tinha essas outras condições especiais, como virar acionista ou ter metas ali de vendas. Então, por exemplo, a gente tem as marcas... hoje, por exemplo, se a gente for pegar a Jordan mesmo, tá na Nike. Hoje a Jordan tem valor de mercado até superior, igual o All-Star, que é a Converse. Então, hoje eles vendem mais do que a Converse. Então, basicamente, o Michael Jordan foi o primeiro... assim, vamos dizer, atleta a despontar em relação a isso, a ter uma visão de negócio mesmo, e foi para outros atletas também, como o Cristiano Ronaldo com a CR7, como o R9, que é do Ronaldo, o R10 também, que é do Ronaldinho. Ou seja, criando marcas dentro da empresa. Então, isso é bem interessante. É conhecido como Media for Equity, né? Então, a pessoa entrega uma mídia específica em troca de equity e deixa que aquela mídia específica gere um retorno esperado, né? Então, ela tem uma porcentagem de ação. Isso é muito comum. Não era muito comum antigamente porque as pessoas não tinham mídia, né? Agora, a partir do momento que uma emissora de TV, o poder de uma emissora de TV é transmitido para uma pessoa isolada, específica, que consegue ali fazer movimento de venda, faz sentido ela ganhar uma parte societária. É interessante. E também agora vamos para o mercado nacional do Brasil. Uma pesquisa conduzida pelo Santander, com 25 incorporadoras imobiliárias, revelou um otimismo no setor para o terceiro trimestre, né? Um estudo mostrou que 56% dessas incorporadoras, né, pretendem aumentar os lançamentos em mais de 20% no próximo ano. Ou seja, nos próximos 12 meses, contando o trimestre, né? Então a gente veio esse otimismo imobiliário para essas incorporadoras lançarem ainda mais prédios nas regiões metropolitanas. O maior problema, né, apontado também nessa pesquisa é o poder de compra como principal preocupação, né? Mas mesmo assim a gente vê um otimismo crescente. Então, no último trimestre também teve, novamente, mais 20% de crescimento. A gente está vendo aí um movimento bem acentuado nessas incorporadoras, né? Estão bastante otimistas. E aí você pode comentar aqui também que a gente pode falar aqui da nossa experiência aqui em Goiânia, que a gente tem com vários empreendimentos aí sendo lançados. E quando você pensa, beleza, agora parou, mas vem mais lançamentos, ao mesmo tempo que isso pode ser uma bolha, isso também é um indicativo que a economia está aquecida. Porque também um dos desafios dessas incorporadoras é conseguir mão de obra, que isso está afetando até mesmo alguns lançamentos, só que até o momento, pelo menos pelas incorporadoras que foram pesquisadas, elas falaram que essa falta de mão de obra no mercado não está impactando tanto a estrutura de custo, não está aumentando, porque geralmente quando você tem uma mão de obra faltando no mercado, aí fica mais caro, né? Então começa aquela barganha no mundo das incorporadoras, que ofereço mais para você vir aqui trabalhar, então isso é oferta e demanda. Por enquanto, isso não está afetando. E um outro fator também que acabou alavancando aí esses lançamentos é que o preço dos lotes, dos locais ali nas regiões metropolitanas ficaram estáveis aí nos últimos 12 meses. Então, também está fomentando de forma positiva para as imobiliárias acabarem aí fazendo esses lançamentos. Só que o ponto de atenção é como que essas imobiliárias elas acabam fazendo os financiamentos para fazer aí a construção desses empreendimentos. Geralmente é com capital próprio, geralmente ali com plano empresário, que você vai através de uma instituição financeira, desses grandes bancões, e também através de emissão de dívida. Neste momento, talvez, emissão de dívida, você vai conseguir ali talvez um cenário que você consiga ter ali condições melhores. Só que ao mesmo tempo, com essa taxa de juros aí mais alta em ambiente nacional, acaba fomentando tanto na captação de recurso, como também no financiamento ali do possível cliente. Porque imagina, no lançamento daquele empreendimento, você faz um financiamento junto à imobiliária. Ou seja, você entra ali, dá uma entrada e depois financia o restante até o pagamento no momento da entrega da chave. Depois da entrega da chave, você tem que fazer esse financiamento junto à instituição financeira. Só que imagina que você vai pegar seu apartamento agora e com uma taxa Selic aí próxima de 10,75 e que isso influencia no crédito bancário. Se você não estava ali preparado financeiramente, se você já não tinha um score, provavelmente ali você vai acabar tendo uma condição de financiamento em um lado mais oneroso para você. Então, a gente até vê como que
no mundo real funciona esse movimento da curva de juros e principalmente dos juros que baliza todo o restante da economia, que é a taxa Selic. Então isso pode impactar muito o crescimento desse setor e pode até gerar uma retração lá na frente. Então eu acredito que a gente tem que tomar cuidado na exposição em ativos desse setor, porque existe esse risco. E por isso que eu, o Douglas e outros consultores ali, os analistas, a gente sempre fica falando, é um setor difícil de você operar, porque é um setor que tem margens apertadas, apesar de estar mostrando aumento nas margens, mas isso acaba não refletindo diretamente ali nos resultados da companhia, que ainda assim apresentam ali resultados que ainda não são sólidos ou que não tem ali um bom custo-benefício de estar se expondo. Maravilha. Agora a gente vem para uma outra notícia aí, eu quero parabenizar todas as pessoas do Brasil, que é pela primeira vez na história, o governo federal teve uma arrecadação em agosto de mais de 200 bilhões. Então, ó, parabéns aí, ó, ao governo federal. Parabéns, governo. Parabéns. Por ter conseguido aí arrancar 200 bilhões de reais em impostos do nosso rabo no mês de agosto. Um recorde histórico. Parabéns, governo federal, por arrancar esse dinheiro da população. Nunca antes na história desse país tivemos um agosto tão bom de arrecadação do governo federal. Um aumento de 12% em comparação ao ano passado. Então, parabéns. Ó, o aumento na arrecadação de impostos, é atribuído a várias medidas aprovadas em 2023, com a volta da tributação sobre combustíveis. Olha que beleza. A implementação de impostos sobre fundos exclusivos, parabéns. E mudanças também, incentivos estaduais de tributos, parabéns. Esse governo maravilhoso que está arrancando nosso dinheiro. Então, assim, é uma notícia espetacular. Não, e se a gente for pegar aqui, se a gente pega o consolidado de 2024, né, teve um valor acumulado de 1,73 trilhões, também é um recorde para o período, né, refletindo um crescimento real de 9,5%. Eu gosto de falar esse crescimento real porque aqui já desconta a inflação, né? Então, se fosse nominal só por conta ali, de aumento mesmo da inflação, teria sido um percentual bem alto ali em relação a outros períodos. Então, assim, apesar desse resultado impressionante, ainda o governo enfrenta ali desafios para equilibrar as contas públicas, né? Porque a meta de superávit fiscal foi adiada para 2026 e as projeções indicam um déficit ali de 66 bilhões para 2024. Além disso, o governo tem adotado ali medidas para compensar a perda de arrecadação, como no caso a desoneração da folha de pagamento e o uso de recursos esquecidos, né? Essa medida bem curiosa, a gente ficou achando bem estranho mesmo o que o governo estava fazendo, na tentativa ali de equilibrar fazer o equilíbrio fiscal, né? Só que a gente tem visto mesmo que tem aumentado o endividamento público, né? Esse aumento da Selic atual agora para 10,75 também vai causar ali um aumento maior nas despesas com a dívida pública, né? Então, assim, é preocupante. É um dado que chama a atenção da maior parte da arrecadação do governo veio por meio de novas medidas de impostos, aumento ali de alíquotas desses impostos. É claro que surfou também uma tendência positiva ali da economia, né? Mas a gente sabe que, pelo menos no curto prazo, foi positivo, mas no longo prazo é as mudanças estruturais que vão trazer a mudança de verdade para o nosso país. Então é uma notícia mesmo só de ironia mesmo, de verdade. É ironia. Né? Porque... Então... Não vou nem comentar um trem desse. Cara, 200 bilhões de reais em impostos. E o que o Douglas explicou aqui, para quem é muito leigo, isso descontado a inflação. Isso é descontado a inflação. Ou seja, mas é claro, o real ganhou um pouco mais de valor de um ano para o outro, né? Porque a gente está comparando agosto com agosto, né? Não, é um valor real, né? Não, então, cara... É isso. Sim. E além disso, além desse aumento de 12% na arrecadação, superando os 200 bilhões aí, então dá 201 bilhões, 600 milhões de reais ainda pro nosso querido governo federal, a gente aí vê que o déficit fiscal ainda permanece. Então a gente ainda continua gastando mais do que a gente arrecada. Cara... Insustentável. Vamos lá. Seguindo com a notícia, porque hoje é sexta-feira, esse programa que energia aqui, ó. Lá em cima, energia, não pode... Não. Seguindo com leitura dos comentários do vídeo anterior, antes de passarmos para o quadro das notícias não tão irrelevantes, né? Tem um comentário aqui do Marcos J. Salazar, que disse, né? Bom dia, pessoal. Mais um excelente programa com informações muito compiladas. Obrigado.
O Vitor Hugo Ferreira, que disse aqui, cadê o Edson? Tá, mas que não, eita, peraí. Aqui, e o Hamilton Santiago, que disse, só quem viu o vídeo de ontem sabe o porquê o Edson não apresentou o programa hoje, né? E aí o Mr. Soft, que ele falou, por quê? Eu não vi, não lembro. Então, quem acompanha a quarta-feira aí sabe o que aconteceu, né? Infelizmente, Sabe, inclusive, sabe. até agora as fitas estão aqui no chão. Tem como. Se você não viu, volta no programa de quarta-feira aí que você vai entender, mas foi resolvido. Inclusive, o Matheus vai voltar, o Malheiros vai voltar no programa, tá tudo bem. A gente continua aí, né? E o Chuck, né? Chuck Frank Voart 199, que disse aqui, comentando só para dar mais engajamento. Obrigado, Chuck. Como sempre, aí, sempre comentando com a gente. Brabo. Quais são os comentários de vocês? O meu vai ser o Maurício. Na verdade, queria parabenizar o comentário dele. Assim, foi muito assertivo. Então, vou ler mesmo para passar essa informação. É claro que depende muito do perfil do nosso cliente para ser assertivo mesmo, utilizar essa estratégia. Mas o comentário dele foi tão interessante e pontual que eu gostaria de trazer para compartilhar essa mensagem. Ele fala o seguinte: os juros caindo lá fora, seguido de alta aqui no Brasil. Deu uma aliviada no câmbio, apesar de não ter como saber como vai estar o dólar no futuro. O melhor é fazer a compra um pouquinho todos os meses até chegar no valor que faz sentido para a sua carteira de investimento, fazendo um rebalanceamento mensal. Cara, isso aqui é uma visão muito interessante sobre exposição internacional, porque muitas vezes a gente vê na internet e fala, poxa, o dólar tá... Vamos imaginar que o dólar caísse agora para 4,50. Acho que vai cair mais, né? Agora o câmbio já tá batendo... Sempre tem um si, né? Sim. Porque, por exemplo, o dólar sempre vai estar caro. Se a gente volta ali 10 anos para 2014, já estava caro, já estava com mais de R$3, por conta ali das conjunturas econômicas que estavam acontecendo nos governos até da presidente Dilma, e já estava alto, né? Então, quer dizer, se você tiver aquela ancoragem mesmo do preço de câmbio, vai falar, poxa, mas eu comprei o dólar a R$4, eu comprei ele a R$4,80, você nunca vai ter uma exposição em percentuais da carteira de investimento do exterior. Então, é sempre importante fazer aportes, por mais que a moeda esteja um pouquinho fora do seu preço médio, né? Então, assim, você não vai aumentar o seu custo ali do dólar. Na verdade, você vai aumentar percentuais no exterior. Então, isso é um rebalanceamento interessante de carteira. O Manuel tem, né, Manuel, alguns clientes mesmo que têm exposição à parte internacional e é algo que a gente prega, né? Assim, o importante é a gente saber o cenário internacional. Por exemplo, a gente sabe que o valuation das empresas dos Estados Unidos está um pouquinho esticado, principalmente tecnologia, mas em relação à moeda, não. A moeda é só um modelo de... vamos dizer assim, um objeto de troca, né? De você trocar ali e virar um acionista de uma empresa relevante no cenário internacional. Mas se ele estivesse, tipo, R$7, R$8, imagina só, daqui 5 anos o dólar chega... A gente não quer que isso aconteça, claro, mas esse aqui é um exemplo bem didático. Chega a R$8, por exemplo. Você vai lembrar ali e falar, poxa, eu poderia ter me posicionado melhor. Então, o dólar caro é aquele que você ainda não tem. Verdade. Aquele que você deixou de comprar. Esse menino é um poeta. Tá impactante hoje, hein, meu querido Douglas? Nossa. E agora? Tá bom. E agora o meu comentário é com The Gus MP. Ele fala, bom dia, pessoal. Qual a diferença entre um ETF e um fundo de investimento? Aí ele faz uma outra pergunta, vou responder essa primeiro. É basicamente o seguinte, ETF e fundo. Eles têm ali uma forma de funcionar muito parecida, só que o ETF ele vai ali mais para uma linha passiva na hora de você fazer a gestão dos ativos. O fundo também pode ser passivo, só que ele também tem a possibilidade de ser ativo. Qual que é a diferença? O passivo ali ele vai buscar replicar alguma estratégia, algum fundo, algum índice, algum benchmark que a gente chama. E o ETF ele geralmente é nessa linha também. Só que tem fundos também que são ativos e eles podem ali implementar a estratégia conforme o gestor achar mais adequado. E tem a taxa de administração, que o ETF ele vai ter uma taxa de administração muito mais baixa e o fundo ele vai acabar tendo ali, dependendo do fundo, uma taxa de administração mais alta e geralmente também tem uma taxa de performance atrelada ali àquele benchmark. Só usar um exemplo. Às vezes você bateu ali o CDI dentro daquele fundo que está alocado e tem uma taxa de performance de 20% de tudo que exceder o CDI. Então, essa é uma das diferenças que você tem que levar em consideração. Outro ponto é que os ETFs eles são negociados em bolsa de valor, então a liquidez com relação a eles é bem tranquila. Vai ter ali a desvalorização, vai ter a cotação conforme qualquer outro ativo na bolsa de valores, só que a liquidez é bem tranquila. Alguns fundos você pode ter ali liquidez um pouco comprometida, você pode ter D mais 30, pode ter D mais 80, que esse é D mais 30. Você solicita o resgate hoje, só daqui 30, 180 dias que você vai ter ali aquele ativo. Então, existe ali também alguns riscos.
Outro ponto que eu gosto muito, que é a transparência, é que os ETFs é muito mais fácil de você ver ali na carteira o que está sendo feito, os movimentos, porque mensalmente está sendo divulgado. Os fundos, nem todos os fundos têm essa recorrência de deixar claro ali a estratégia. Então, você também não tem muita consciência ali do que está sendo alocado de uma forma tão transparente. Então, basicamente, é essa diferença. É claro, existem outros pontos, mas de forma sucinta seria isso. E a outra, ele falou, quando compra um ETF, o dinheiro vai para o gestor do fundo ou para outro detentor de cota. Tanto o ETF como o fundo, ele vai ali para quem está fazendo a gestão. Então, aquele recurso entra ali, que ele vai ser direcionado para a estratégia da carteira e, ao mesmo tempo, como ele faz ali o lance contábil, se tem algumas pessoas que vão estar fazendo, resgatando o ativo, ele aproveita ali para direcionar aquele recurso para a parte de quem está resgatando. Então, seu pensamento está correto. Então, existe também essa dinâmica ali, tanto na gestão do ETF, como também na gestão de um fundo. Começamos agora as notícias não tão irrelevantes. Polícia Federal vai investigar usuários que acessaram o X ou Twitter durante o bloqueio, né? Então, a Polícia Federal busca identificar todos os brasileiros que estão usando a plataforma, o antigo Twitter, né? Após nosso querido Alexandre de Moraes, ministro do STF, ter ordenado a suspensão da rede social. Então, a dificuldade é como localizar essas contas que usaram a plataforma através de VPNs, né? Mas a Polícia Federal vai ter um apoio aí da Anatel e, após identificar quem foram os usuários, pode aí ter, dependendo da decisão do Alexandre de Moraes, aplicar uma multa sobre essas pessoas, né? O Alexandre de Moraes já estipulou uma multa de R$50 mil para quem acessasse o Twitter por VPN, né? E já cobrou também mais de R$5 milhões da rede pelo retorno temporário. Então, a gente vê essa queda de braço que está acontecendo aí, que pode inclusive afetar você aí que está utilizando VPN. Essa é a notícia, a gente não vou nem passar. Douglas, quer falar alguma coisa rápida aí? Não. Que é uma opinião sua. Não quero falar. Só quero fala o assistir. CPF Eu tô igual o Michael Jackson naquele meme. Tô igual o Michael Jackson no clipe Thriller lá, só comendo pipoca e acompanhando. Ô, louco. Ô, louco. Essa música é do seu pai, certeza. Um abraço, pai Douglas. Ícone. Quer mandar um abraço pro seu pai? Abraço, que sempre assiste? pai, mãe também. Todo dia eles assistem, velho. Todo Então, dia. Aí. Que isso. Então, Obrigado pela presença. são Obrigado pela engajados. presença de sempre. Voyage. E seguimos então, essa é a notícia. Não falamos mais nada, inclusive as opiniões que estavam aqui foram retiradas de um portal. E o Douglas também tem uma opinião totalmente isenta sobre a notícia. E a outra notícia agora, essa notícia com ampla capacidade de divulgação e de fala aberta e opinião, a gente fala aí sobre a seca e o sol escaldante que já começa a comprometer, infelizmente, a produção de café no Brasil. Ou também corroborando com essa notícia, né? A gente tem aí um dado do IBGE que seleciona um aumento, né? Mostra um aumento na produção de bovinos e também de aves, enquanto, por outro lado, a gente tem uma redução nas carnes suínas. Isso é, pegando aquela pegada agro nossa aí, né? A gente sempre trazer aí no finalzinho da semana essas notícias aí que foram mais relevantes. Então, essa seca prolongada, altas temperaturas com as queimadas aí acabaram impactando ali os cafezais, tanto na região de Minas Gerais como de São Paulo. Então, que está podendo ter aí uma quebra de produção, principalmente se não ocorrer chuva aí nos próximos meses, então pode acabar impactando. O que está acontecendo é que quando tem ali o cafezal, ele tem ali a florada e depois que tem a polinização ali das flores, acaba que as flores acabam caindo e nasce ali o que eles chamam de chumbinho, né, que é o fruto ali do café. Só que o que está acontecendo com esse chumbinho? Ele está caindo precocemente, o que vai impactar a produção ali do cafezal. Então, pode gerar ali uma quebra de safra no café, vamos dizer assim, e impactando o valor do preço aí, né, da commodity aí no mercado internacional e nacional. Já na parte aí de produção aí, tanto de suíno, tanto de bovino e de aves, a gente tem fatores um pouco em contraste. O suíno teve uma leve redução aí quando você compara de 2022 para 2023, de quase 3%, mas mesmo assim ainda mantendo uma produção bem alta, de 43 milhões, então a gente vê como que o nosso agro ainda ele é bem expressivo. E na parte de aves ali a gente teve aí um aumento de 2,4%, vinculando ali a 35,4 bilhões na produção. Então, isso é basicamente aí algo bem expressivo. Bovino também teve uma alta aí de 1,6% em comparação de 22 para 23. Ou seja, o agro aí é pop, tá continuando aí no seu movimento de alta. Teve uma leve redução ali na parte de suíno, mas era já um movimento ali esperado e que provavelmente aí a gente deve manter aí a nossa produção dentro da média histórica.
É isso mesmo. E, as considerações antes de acabar o programa, coisas rápidas aqui, né? Comentem aí exatamente o que vocês aprenderam aí durante o programa, isso vai ser legal pra gente. E uma coisa que eu queria falar é, teve algum termo que falou, a gente falou de ETF, falou de algumas outras coisas, não entendeu? Para o vídeo, vai lá e escreve o que é tal coisa, porque no outro vídeo a gente vem e explica. Por quê? Você pode, inclusive, ir lá no Google e pesquisar isso na hora. Também pode. Só que quando você faz essa pergunta, a gente lê no próximo programa, outras pessoas que talvez tivessem a mesma dúvida que você vão deixar de ter. E assim, você vai ser um amigo da comunidade. Olha isso. Ainda mais se tiver alguns termos, por exemplo, na internet a gente pode pegar a EBITDA mesmo, que é o lucro antes de impostos, depreciação e amortização. Aqui a gente pode explicar o que seria depreciação e amortização de uma forma mais sucinta. Dar exemplos e tudo mais e ainda falar o seu nome. Olha que coisa especial. E... Vamos lá, meu recado final, então. Hoje é conjunto também com o Manuel. E a gente gosta muito de futebol internacional, bem alternativo. Então, hoje, por exemplo, futebol? você... O que é um futebol alternativo? Só pra eu entender. Por exemplo, clássicos da Escócia, tipo Rangers e Celtic. Eu pensei que era algo mais dinâmico. Não, Escócia, Partizan e Estrela Vermelha. Isso, entendi. Tipo, os caras vão pro estádio e levam um tanque de guerra. O Manuel inventou 2 palavras aqui, ó. Pode pesquisar aí, Partizan e Estrela Vermelha. Mas o meu recado final não é só sobre futebol, é economia também com futebol. Então, se você gosta da Bundesliga, que é o campeonato alemão ali, hoje tem... Da o quê? Bundesliga. Eles estão inventando palavras, Lucas. Não, é sério. Hoje tem às 15h30 tem Augsburg e Mainz. Detalhe, curiosidade, o Mainz, ele teve 2 treinadores que são bem famosos, que é o Jürgen Klopp e também o Thomas Tuchel. Seria ali de 2019 a 2014 e também 2001 e 2008, no caso, o Jürgen Klopp. Mas essa não é a curiosidade. A curiosidade seria o seguinte: no domingo vai ter Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Qual que seria a curiosidade dessas 2 equipes? As 2 equipes são controladas por empresas. A parte ali do Bayer Leverkusen ela é controlada pela Bayer, que é uma das maiores farmacêuticas do mundo. Então, por que lá é bem interessante? Eles não pegam a mesma regra dos clubes tradicionais de lá, porque foram clubes criados até por funcionários. Então, nasceu dentro da empresa, não é alguém foi lá e comprou, igual outras companhias fazem. E a Wolfsburg, o clube Wolfsburg é controlado pela Volkswagen. Então, muito famosa, uma das maiores montadoras, que foi fundado ali em 1945. Então, todo mundo já sabe que a Volkswagen tem marcas como a Audi, Porsche e outras empresas, outras marcas bem interessantes. Então, essa é só curiosidade mesmo. Então, seria um embate entre esses 2 clubes, mas também de empresas. Eu, particularmente, se fosse ver algumas empresas como essa, eu acredito que o setor farmacêutico traz mais resultados consistentes do que as montadoras, né? Mas isso aqui é uma visão bem empírica mesmo, não quer dizer que seja verdade. Maravilha. Inventou as palavras. Complementando, já que você trouxe esse assunto, que é um assunto sério, que a gente precisa tratar. Luizinho, você aí, treinador do Vila, coloca o Apodi, cara. A Apodi ficou no banco de reserva lá um tempo todo. Assim, quem sou eu pra falar, mas você tirou o Todinho que fez aquele golaço, o terceiro gol. Tem o Ralf jogando bem lá, e aí o Apodi fica se aquecendo meia hora ali na frente da torcida, todo mundo Apodi, você não coloca o Apodi, aí não dá não. Luizinho, põe o Apodi. Põe o Apodi. Tinha que ter colocado o Apodi, cara. A torcida tava lá. Todo mundo lá no estádio, lá no Oba, gritando pra colocar o Apodi. Você não colocou o Apodi, cara. Mas ganhou. Parabéns. Luizinho. Pelo menos ganhou.